Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou um motorista de ônibus virar presidente de um país inteiro? Agora imagina esse mesmo cara governar por mais de uma década, ser acusado internacionalmente e terminar capturado pela maior potência militar do mundo. Parece filme, né? Mas essa é uma história real. Hoje eu vou te contar, do começo ao fim, a trajetória completa de Nicolás Maduro. Quem ele foi, como chegou ao poder, o que aconteceu com a Venezuela no governo dele e como tudo isso culminou nos acontecimentos mais polêmicos da política mundial recente. Então já deixa o like, se ajeita aí, porque essa história é longa e é absurda. Nicolás Maduro Moros nasceu no dia 23 de novembro de 1962, em Caracas, capital da Venezuela. E diferente do que muita gente imagina, ele não veio de família rica, não nasceu em berço de ouro e nem fazia parte da elite política do país. Ele cresceu em bairros simples, em uma Venezuela que já tinha problemas sociais bem fortes. O pai dele era um militante sindical, então desde cedo o Maduro teve contato com discursos políticos, com debates sobre desigualdade, direitos trabalhistas e luta de classes. Mas nada indicava que aquele garoto, um dia, se tornaria presidente. Muito menos que entraria para a história mundial. Na juventude, Maduro seguia um caminho bem comum. Trabalhou para sobreviver. E aqui entra um detalhe que virou praticamente uma marca da história dele. Antes da política, antes do palácio presidencial, antes dos discursos, Nicolás Maduro foi motorista de ônibus. Sim, ele dirigia ônibus no sistema de transporte de Caracas. E é aí que a história começa a mudar. Enquanto trabalhava como motorista, Maduro começou a se envolver com o sindicato da categoria. Ele defendia direitos trabalhistas, organização dos motoristas, melhores condições de trabalho. E aqui é importante entender uma coisa. O sindicato, na Venezuela, sempre teve um peso político muito grande. Foi ali que Maduro aprendeu a falar em público, liderar pessoas, organizar movimentos e, principalmente, criar discursos que conectavam com o povo comum. Ele não falava como um político tradicional, falava como alguém que vivia os mesmos problemas da população. E isso chamou a atenção. É tipo aquele colega de trabalho que começa reclamando da empresa e quando você percebe, o cara tá liderando todo mundo. Foi nesse ambiente que Maduro entrou de vez na política. Ele se filiou a movimentos de esquerda e acabou se aproximando de um nome que mudaria completamente o destino da Venezuela. Hugo Chávez. Chávez era carismático, popular e defendia um projeto político chamado de chavismo, um socialismo com forte controle do Estado e discurso direto ao povo. Maduro virou um aliado fiel e Chávez confiava nele. Com o tempo, Maduro foi subindo. Virou deputado, depois presidente da Assembleia Nacional e, mais tarde, ministro das Relações Exteriores. Ou seja, o ex-motorista de ônibus agora representava a Venezuela em reuniões internacionais. Imagina o choque de quem estudou diplomacia a vida inteira. Em 2013, Hugo Chávez morreu. Boa noite. Esta edição do Jornal da Record começa com notícia da morte do líder venezuelano Hugo Chávez. O presidente tinha 58 anos e estava internado desde dezembro para tratar um câncer. O país entrou em choque. E antes de morrer, Chávez deixou claro: se algo acontecesse com ele, o nome para continuar o projeto era Nicolás Maduro. Maduro concorreu à eleição especial e venceu por uma margem apertadíssima. Ali começava oficialmente
O governo de Nicolás Maduro. E aqui a história começa a ficar pesada. Durante os anos seguintes, a Venezuela entrou em uma das maiores crises econômicas da história moderna. Hiperinflação absurda, dinheiro perdendo valor em questão de dias, falta de comida, falta de remédios, hospitais colapsando. Milhões de venezuelanos deixaram o país. Foi um êxodo histórico. Isso não é meme. Isso é sofrimento real. Enquanto isso, Maduro se mantinha no poder. Ele foi reeleito em 2018, mas a eleição foi contestada por vários países que acusaram fraude e falta de democracia. A oposição dizia que o governo era autoritário. O governo dizia que era perseguido internacionalmente. E a tensão só aumentava. Em 2020, os Estados Unidos deram um passo ainda mais agressivo. Acusaram Nicolás Maduro de narcotráfico, corrupção e terrorismo. Segundo os EUA, Maduro estaria ligado ao chamado Cartel dos Sóis. Maduro negou tudo, disse que era perseguição política, mas as acusações ficaram ali como uma bomba relógio. E então chegamos a 2026. Em janeiro, o mundo acordou com uma notícia absurda. Nicolás Maduro havia sido capturado por forças dos Estados Unidos. Sim, preso, retirado da Venezuela e levado para solo americano. Algo raríssimo na política internacional. Maduro se declarou inocente. Disse ser prisioneiro político. Disse que aquilo era uma violação da soberania venezuelana. O mundo se dividiu. Uns comemoraram, outros ficaram em choque. Com Maduro fora, a vice-presidente assumiu interinamente. Presos políticos começaram a ser libertados. O país entrou em transição e o futuro ainda é incerto. A história de Maduro não acabou, mas já entrou para os livros. De motorista de ônibus a presidente, de líder popular a uma das figuras mais controversas da política mundial. A história de Nicolás Maduro é um alerta sobre poder, sobre como ele sobe rápido e como pode cair mais rápido ainda. Agora eu quero saber de você. Isso foi justiça? O abuso de poder internacional? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais, absurdas e curiosas, se inscreve no Curioso Engraçado, porque aqui a realidade sempre supera a ficção.